Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Dr. Matheus Santana e este é o podcast O Fato É. Nós somos um podcast que vai discutir sobre tudo aqui: filosofia, política, direito, arte, música, de forma geral. Nos apoie, compartilha, nos curta e se inscreva nos nossos canais, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E também ativa o sininho para receber os nossos vídeos. O nosso podcast ele é destinado para você que quer receber um conteúdo de qualidade e, acima de tudo, objetivo, de acordo com os fatos. Os fatos como eles são, o fato como ele é. E hoje é o nosso podcast, o nosso episódio de estreia. E para fazermos uma estreia adequada aqui ao nosso podcast, aquilo que é a nossa proposta, que é trazer um conteúdo, acima de tudo, verossímil, um conteúdo assim próximo a todas as pessoas, escolhemos aqui ele que é dramaturgo, ator, diretor de teatro, Rafael de Castro. Prazer, Rafael. Prazer. Prazer é meu de estar aqui. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar nessa estreia, né? Sim, sim. Aliás, assim, a honra é toda nossa, porque o teu currículo aqui, ele é bastante... Você tem quantos anos? 41. Então, para quem tem 41, né, de idade, teu currículo aqui, ele é bastante relevante, né? Tem bastante conteúdo aqui. Você é diretor, você é ator, você atua... Atualmente, eu estou mais nos bastidores, Sim. mas eu sou formado em pedagogia pela Unip, mas eu comecei, acho que é importante falar isso, nessa jornada artística, num projeto que acontece lá na Prefeitura de Mauá, até hoje, inclusive, que é as Oficinas Culturais. Então, lá na primeira turma das Oficinas Culturais, em 1997, começava esse projeto e foi aí que eu tomei gosto pela arte. Ah, tá. Estamos falando aqui de 26 anos. Então, você tem 41 e são 26 anos atuando na arte. Você basicamente sobrevive da arte. Basicamente. Tá. E a palavra está correta, porque é sobreviver. Sobreviver da arte, né? Sobreviver, porque é realmente o que a gente escuta, né? É que a arte, ela, no Brasil, ela é muito dificultosa, ela é complicada. Então você vive 26 anos disso, você não fez outra coisa a não ser a arte. Exatamente. Tá. Aqui, e principalmente aqui no ABC. Né? Então, eu estava falando esses dias sobre isso, a gente estava discutindo sobre o que a gente chamou de conurbação cultural, né? Artística aqui dessa região, de Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, que são cidades que têm em comum a linha do trem. Sim. Então sim. A gente tem essa relação, essa conversa, essa troca, e muitas vezes os artistas de uma cidade se misturam com os artistas da outra, por isso essa... Então, é uma região rica, né? A gente tem que lembrar, assim, de artistas que surgiram na região aqui do Grande ABC, aliás, artistas, músicos que surgiram nessa região, né? De diversos gêneros, né? Mas a tua opinião, assim, eu vou começar já com uma pergunta capciosa, né? Uma pergunta que ela é uma pegadinha. Né? Já que você está dizendo assim que você é um sobrevivente da arte, eu vou te perguntar agora: a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Os dois, né? É uma troca, talvez. Aí a gente já entra numa coisa mais mística, filosófica. Né? Porque você mesmo disse, sou sobrevivente da arte. Eu tô começando assim, comecei em 1997 na oficina cultural ali na cidade de Mauá. E desde então eu tô aqui atuando, né? Tô atuando. Então você já atuou já em teatro? Qual é o seu currículo, né, nessa questão? Depois de oficinas culturais eu acabei indo fazer SESI lá em Santo André. Depois participei das turmas de formação da Escola Livre de Teatro também lá. Volto para Mauá, tem o Grupo Apolo de Teatro. E depois que eu saí do Grupo Apolo, eu fundei o Grupo Artemis de Teatro, que existe até hoje, que é o grupo que eu dirijo e escrevo e faço essa pesquisa hoje voltada para o teatro musical. Dentro desse processo todo de construção, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem investimento e o investimento ele acaba sendo do próprio bolso. E às vezes você aposta e dá errado.
Então a vida imita a arte, né? Exato. A vida imita a arte. Mas você, esse seu gosto pela arte, ele surgiu da sua família, ele surgiu de um dom, ele surgiu de um gosto seu pela televisão? Da onde surgiu isso? Desde criança eu sempre gostei. Você não se viu fazendo outra coisa? Não, eu queria ser paleontólogo. Paleontólogo, cara. Meu Deus do céu. Eu tinha, eu tinha tudo que era dinossauro na Não época. tem nada a ver com. Não tem nada a ver com a arte, mas tá bom. Na época você falou de infância, É. e aí tinha uma coleção que chamava Revista Dinossauros, que você juntava os fascículos que vinham com peças e você montava, tinha tudo. Mas da onde surgiu então a arte nesse meio tempo aí? Surgiu na sua adolescência? Na escola. Na escola? Na escola. Projeto, vamos fazer uma peça na escola. Aí na quinta série eu fiz uma peça grande. Depois teve o período de Brasil, 500 anos. É. Esses dias, né? Esses dias, eu vi um pouco depois. Brasil, 500 anos. E aí tinha uma peça... tinha uma proposta de se fazer um projeto na escola. Sim. E na época eu estudava na escola Marlene Camargo Ribeiro, que é uma escola lá de Mauá, escola estadual. E tinha esse projeto... Escola pública. Escola pública. Então o seu gosto pela arte surgiu na escola pública. Exato. Acho Então... que é importante valorizar. Inclusive uma pessoa que eu encontrei essa semana, que é a Lola, que é a diretora, Lola Kido, foi diretora da escola. E ela propôs esse projeto. Vamos fazer uma peça de teatro. E a partir daí a gente começou a desenvolver e o grupo surgiu dentro dessa escola. Esse grupo Artemis, que eu tenho hoje, surgiu dentro da escola. E aí depois que acabou, nessa época eu estava no ensino médio, eu saí da escola e aí vamos profissionalizar esse grupo. E aí começamos, aí montamos uma sede e aí começamos aí legal, essa jornada. então desde o início assim foi você e alguns amigos ali que começaram a atuar. Mas como é que foi você chegar para sua família e falar assim, pai, eu vou viver disso daqui? Como é que foi isso? Porque, vamos lá, é uma realidade de praticamente todos os artistas se depararam com essa situação. Artistas, esportistas, músicos, né? O cara vai chegar na família e falar assim, ó, vou viver disso daqui. O que o teu pai te falou? É importante falar, minha família é uma família trabalhadora. Sim. Não tem grandes posses. Sim. Então meu pai vem do Nordeste, trabalha na metalúrgica, e aí o sonho dele é que eu seguisse o mesmo caminho. Assim, então você vai trabalhar, sabe, vai cursar engenharia mecânica e vai trabalhar numa grande metalúrgica e vai viver nesse universo. E aí eu chego de repente falando assim, eu quero ser artista. E foi bem difícil. Foi bem difícil durante pelo menos uns 15 anos. Meu Deus. Até eles começarem a entender. E antigamente, antes da própria internet, era mais fechado, né? Eu tô falando isso de 25 anos, né? 26 anos agora. Imagino que isso há 50 anos era muito mais complexo. Restrito ainda, sem sombra de dúvida. Mas dentro desse período, mudou muito, porque a internet avançou, então trouxe muito mais essa visibilidade do que é o trabalho artístico, das possibilidades do trabalho artístico. E a partir do momento que eu recebi ali meu primeiro cachê, que eu escrevi meu primeiro espetáculo, que fez sucesso e que apareceu na mídia, e que eu pude falar assim, olha, vou iniciar uma reforma em casa com este cachê. Aí opa... porque o primeiro obstáculo que o artista ele enfrenta é na família, imagino eu, né? Então o seu primeiro perrengue, na verdade, antes do perrengue financeiro, foi o perrengue familiar. É porque um tá atrelado ao outro, porque a família pensa, como é que você vai pagar suas contas? E como é que você pagou suas contas no início? Foi bem difícil. Com pequenos cachês, a gente se endivida muito. Na verdade, é uma área que você investe muito, porque você não para de estudar. Então, se você quer atuar, você tem que estudar, você tem que ler muito. Nesse sentido, a biblioteca pública é importante, porque é um canal que você tem de pesquisa. Hoje é mais fácil, você tem ali, ok, Google, você tem quase tudo na palma da mão. Mas essa relação com a pesquisa, com um profissional que você vai, de repente, ter que ter um cuidado, um fonoaudiólogo, um profissional de corpo, que você vai ter que fazer um curso de corpo, de voz,
para estar no mercado e continuar no mercado. Se você parar, é, é água parada, né? Então, Cria mas vinho. você falou uma palavra, mercado. Né? Qual a relação, então, da arte com o mercado? É uma relação promíscua? É uma relação que vale tudo por dinheiro? Não, não, eu acho que não tem essa Tá, relação. mas dá pra fazer arte com o mercado? Porque o mercado, quando a gente fala mercado, a gente pensa o quê? No lucro. O cara vai pensar em fazer algo que venda, algo que lhe dê rentabilidade. Eu tô falando isso do ponto de vista do mecenas, do ponto de vista do investidor. E isso é desde o início, lá sabe, se eu vou pegar a história explica muita coisa, né? Vou pegar como é que funcionava na Itália, lá em Florença, tal. Sempre foi isso, é a arte atrelada também à lucratividade. Mas aí a gente chega numa Mas é possível questão. fazer arte É possível, dentro do mercado? dentro do mercado. Eu vou te dar um exemplo de um mainstream que é o Rei Leão, que está em cartaz agora no Teatro Renault. Hum. Falar que aquele espetáculo que é do mercado não é arte é indelicado. Por quê? Todo o trabalho de pesquisa para transformar a animação num espetáculo de teatro, com toda a adaptação e a pesquisa artística, a pesquisa de conceitual que está Uhum. no espetáculo, é arte. Não é só mercado. E é um grande sucesso mundial, justamente porque conseguiu linkar a arte com o mercado. Essa é a grande dificuldade e o grande, talvez, a grande discussão dentro dos processos de pesquisa de grupos, é que o trabalho artístico ele pode sim ser relacionado ao mercado, porque a arte ela tem essa função justamente de gerar reflexão, de transformar o ser humano. Tudo bem, você está falando assim, então a arte já tem essa missão de reflexão e de transformar o ser humano. Mas será que o mercado não deixa esse objetivo pobre? Porque esse o objetivo dele é dar lucro. Às vezes a reflexão não dá lucro. Não, eu não concordo. Tudo bem. Polêmico. Polêmico. Eu tô perguntando, às vezes, né, não dá lucro. A reflexão nem sempre é lucrativa. O que muitas vezes acontece é que é diferente. Por exemplo, quando você tem um espetáculo mais artístico, vamos colocar assim, é, muitas vezes essa divulgação ela não chega no nicho que deveria chegar. Mas tudo é arte, talvez. Porque a gente não pode falar que aquele espetáculo é menos ou mais, aquele trabalho é menos ou mais. Acho que só de estar ali sendo realizado, ele é alguma coisa. Então, mas então você acha, você está me dizendo então que o mercado ele pode produzir peças que podem gerar reflexão. Isso é um fato que você está me dizendo. Mas vamos analisar aqui o movimento aqui nos últimos anos. Você pegou aqui os últimos 25, 26 anos trabalhando na arte. Você acha que houve um enriquecimento da arte nos últimos anos? Vamos falar de forma geral. Vamos colocar todos os aspectos da arte. O cinema brasileiro, mas vamos colocar as novelas, vamos colocar a literatura nacional, vamos colocar a música nacional, por que não? O mercado está atrelado a esse desenvolvimento Sim. do mainstream, como você mesmo disse, né? Será que houve um enriquecimento ou a gente está empobrecendo, a gente está regredindo em algumas coisas? O público mudou. A pandemia, na verdade, foi um. A gente está falando de 25 anos, não falando só de pandemia. Não, mas dentro disso a gente tem uma pandemia, né? Sim. Pandemônio aí no meio do caminho. Que vinha numa evolução e de repente você tem que se reinventar em plataformas, você tem que se reinventar em como chegar, por exemplo, o áudio e o vídeo, a imagem e o som de hoje, ele não é o mesmo para o público de 10 anos atrás. Quem nasceu nos anos 2000 tem uma referência de imagem e som muito mais. Quando a gente abre ali um YouTube, quando a gente abre uma rede social, a gente tem uma qualidade de áudio, um fone de ouvido com qualidade, que muitas vezes você chega nesse teatro e que tem um som mais artesanal, tem uma imagem diferente da que você está acostumado de ver na tela, no 4K. Como que você chega nessa
Tudo bem, a gente tá nesse discutindo público. aqui, então você tá me dizendo assim sobre a questão da forma. Então, mas Da forma. Mas eu vou Então, chegar lá. eu tenho plataformas, isso é um fato. Então hoje, às vezes uma banda de garagem consegue ter ali uma certa exposição, uma companhia de teatro consegue realmente ter uma chance, né, de um voo mais alto. Mas e no conteúdo? Porque o mercado, ele vai dar a direção do conteúdo. tem tudo. Eu acho que o mercado tem tudo. Na verdade, não tem. É o que você procura. O que você procurar tem no mercado hoje. O mercado não direciona nada. Di- Tem tudo, tem tudo. Então eu Dire- posso abrir uma plataforma e vai direciona. encontrar de tudo. O que Mas o aconteceu? mercado fala assim, ó, é melhor esse conteúdo aqui? O que aconteceu com a pandemia foi o que as pessoas acabaram consumindo mais comédia. Isso é um fato e tem pesquisa comprovada. Uhum. Agora, isso é um stand-up dizer que não é arte, não posso generalizar. Tem stand-ups que tem ali um final moralizante, é aquela famosa anagnose, né? Uhum. De você transformar pelo riso, né? Pela reflexão pelo riso. Mas tá, você já entrou aqui, né, numa outra questão aqui, tá? Você tá falando do humor, do stand-up, porque realmente as pessoas ficarem enclausuradas em casa, elas precisavam de um conteúdo a mais, às vezes, para poder ter uma distração, poder ter uma alegria de vida diante de um momento estritamente delicado a nível mundial. Isso é um fato. Mas o humor, por exemplo, o humor, ele vale tudo no humor? Não. Né? Não. Então, porque hoje tem muita gente que chama humor negro, né? Tem aí até humoristas famosos, né? Que fazem isso. Então, e ganham muito dinheiro com isso. Por isso que eu tô falando do mercado, né? Eles ganham muito dinheiro fazendo isso, fazendo piadas assim com conteúdo bastante duvidoso. Então, há arte nisso, há espaço na arte para isso, porque eu tô vendo o mercado. Mas eu acho que o humor, quando você desrespeita o outro, quando você passa de uma determinada barreira, eu acho que ele deixa de ser humor e vira uma outra coisa, né? Mas dá pra fazer um humor, porque eu, na minha concepção, eu não enxergo dentro da arte, de forma geral, eu nunca enxerguei imparcialidade. Quando você faz arte, independente de que arte você está fazendo, seja teatro, seja cinema, seja televisão, seja stand-up, seja música, né? Você está produzindo algo que sai de dentro de você. Então, no meu ponto de vista, eu vou até te perguntar isso: existe imparcialidade na arte? Existe imparcialidade no humor? Dá pra fazer humor ou dá pra fazer arte imparcial? Você vai fazer eu vou te dar um exemplo de um vídeo viral. Eu tenho um vídeo viral que por um acaso aconteceu e aí depois você vai reproduzir aquilo. O que acontece muitas vezes nesse caso é dessa repetição da fórmula. E acaba caindo nesse lugar de desrespeito, porque funcionou e chega uma hora que perde-se esse limite. Eu acho que talvez seja por aí. Mas Isso, como eu falei, isso é uma questão quando você realmente faz da fórmula, mas assim, quando você vai produzir uma arte, né, de forma geral, né, você está entregando aquilo de alma. Então, quando um poeta escreve, você já escreveu? já. Você tem obra publicada, livro Tenho. publicado? Quantos livros você tem É publicados? dramaturgia, eu tenho Dramaturgia. são textos teatrais, são 3 textos. São 3 textos. Qual o nome deles? Uma Luz Cor de Luar, A Princesinha e A Rainha da Neve. São destinados aqui público infantil, Infanto-juvenil. infanto-juvenil. Mas quando você escreveu aquilo, isso porque eu também já publiquei livro, você entrega um pouco do seu alter ego ali, Sim. né? Você entrega um pouco do seu alter ego ali. Eu nem falo em militância política, eu falo uma visão de mundo. Né, uma visão de mundo. Quando o Fernando Pessoa escreveu, quando o Manuel Bandeira, né, escreveu As Cinzas das Rosas, por exemplo, ele escreveu ali uma visão de mundo dele ali. Ele iniciou ali aquele modernismo, uma visão de mundo beirando ali o existencialismo, né, que veio aí alguns anos depois, né, na França. Mas, veja, quando ele fez aquele poema dele, ele entregou uma visão de mundo, ele fez de certa forma uma militância. Né? Existe arte sem isso? Não, Não existe. não. Porque é essa relação, né? A obra há um alter ego na obra. Sempre. Sim. Sempre. Né? É uma posição de vida que você entrega ali.
né? Nos seus espetáculos você entregou isso, né? Você teve alguma objeção de, às vezes, outros atores ali com você? Na sua visão de mundo, ou não? Como assim, não? Não, você escreveu lá a sua dramaturgia, né? Ah, durante o período? Durante o período. Não. Dentro da classe há uma certa cooperação nesse sentido de entender a visão do mundo do outro, porque quando você é ator e quando você é escritor, você vai se deparar sempre com outro, né? O ator ele tem que interpretar papéis que são outros, são um vilão, né? Você vê artistas famosos que falam que às vezes, principalmente, né, um tempo atrás, assim, na época que a televisão dominava muito, né, a mesa social das pessoas, artistas, tem até aquela artista Regina, Cláudia Regina, acho, se não me engano, que ela falou assim, quando ela fez Laços de Família, ou quando ela fez alguma novela, que ela maltratava os avós, ela falou que chegou quase a ser agredida na rua. Então ela tem que interpretar um papel que não é ela, né? Você já teve essa dificuldade, ou você se deparou em algum momento com dificuldade com o outro dentro da arte, assim, o outro, quem trabalha pra você, rejeitar a sua arte? Não, porque é diferente o trabalho que a gente faz quando a gente pensa em teatro de grupo. Vou dar esse exemplo, porque não é decorar o texto e ir para a cena. Sim. A gente faz todo um processo de pesquisa. Então, mesmo quando a gente escreve, tem a inspiração, tem essa questão do alter ego que está ali embutido nas palavras também, mas não vem do nada, né? Então, da onde que a gente tira? Então, a nossa pesquisa enquanto grupo, e até para minha dramaturgia, vem de algumas fontes, que é o Joseph Campbell, O Poder do Mito, o Bruno Bettelheim, a psicanálise dos contos de fadas. Então, a gente vem a pesquisa de contos populares brasileiros, Luiz da Câmara Cascudo, Silvio Romero. Então, tem todo um universo por trás desse processo, né, que não vai ter uma rejeição, não vai ter não vai ser tão complexo assim de entender a psique dessas personagens. Você citou alguns nomes, aí eu faço outra pergunta. Você disse que você é um sobrevivente da arte, e que a vida imita a arte, né? A arte no Brasil, ela é singular, ela é rica? Riquíssima. O Brasil é o país mais rico em arte e cultura do mundo. Do mundo? Essa é a sua visão. E a gente está enriquecendo a cada dia ou estamos num momento de estagnação? A gente está num momento de retomada. Porque nós somos todo dia, né, bombardeados pelo cinema de Hollywood, né? E obviamente isso interfere na televisão, interfere no teatro, né? O teatro americano, o teatro europeu, francês, né? Também interfere essa vinda desses espetáculos para cá. Interfere, ele abre uma concorrência, é como se a indústria compete com a indústria chinesa, né? Como é que está sendo esse movimento para você, na sua visão, da arte estrangeira para cá, do conteúdo mainstream para cá? Porque hoje as crianças, né? Você tem 41, eu tenho 32. Meu filho tem 5 anos, então ele vai crescer num mundo onde tem o YouTube. Eu não tinha YouTube na minha infância, então certamente eu consumi conteúdo nacional a mais do que ele vai consumir. Porque eu cresci assistindo novela com os meus pais, cresci assistindo clássicos do cinema nacional como Alto da Compadecida, né, Central do Brasil. Provavelmente o meu filho ele vai crescer, né, bebendo mais dessa arte de Hollywood, né, e do mainstream do stream, né? Né? Então como é que você enxerga, né, a arte brasileira sob esse aspecto estrangeiro? Eu acho que é tudo muito positivo, porque nesse período de retomada, a gente vê muito isso porque está aqui na palma da mão, mas tem muita coisa sendo produzida fora desse eixo. Tem os pequenos grupos, os pequenos coletivos de arte, de dança, de teatro, tem artistas de artes plásticas e audiovisual, que até por conta da Lei Paulo Gustavo, né, que está sendo implementada aí nos municípios, tem muita produção que já existia, mas que agora estão ganhando essa nova cara e tem maior investimento do poder público também nesse universo. Eu acredito e tenho essa esperança que daqui a uns 6 meses,
no máximo em um ano, a gente vai ver muita coisa nova que vai mudar a cara desse mercado. Você disse que a sua família veio do Nordeste, você é nordestino. Eu nasci em São Bernardo. Nasceu em São Bernardo. Mas sua família é nordestina. Sim. Né? Qual foi a importância desse conteúdo nordestino? Que você certamente deve ter bebido muito, né? Dessa arte nordestina, dos cordéis, de tudo aquilo que o Nordeste nos ofereceu. Porque, na minha opinião, é uma das partes mais ricas do Brasil. Em termos de arte, é justamente o Nordeste. Né? O Ceará, o Pernambuco, a Bahia, são 3 estados riquíssimos, né? Em termos de literatura. Né? Como é que é essa influência do Nordeste para você na arte? É engraçado porque, mesmo tendo uma família nordestina, meus espetáculos sempre foram muito mais europeus. Então a gente trabalhava... Por isso que eu perguntei da invasão estrangeira, aí você concorda, não, é ótimo, né? Invasão estrangeira para cá. Não, mas é importante falar isso porque era conto de fadas, porque a gente tem muito esse contato na infância, e Sim. quando a gente pensa na infância, em trabalhar para a infância, com espetáculos com essa mensagem, embora eu não goste muito do termo mensagem, né? A gente não tem que... Por que você não gosta? Porque eu acho que a gente começa a direcionar o pensamento. Eu acho que talvez deixar muito mais como reflexão... A mensagem ela é obrigatória, a reflexão não. Você pode tirar suas conclusões. A mensagem parece assim, aquele final moralizante, sabe? Faça isso. E acho que não é a função ali da arte, pelo menos não da nossa enquanto grupo. Acho que então a arte ela é para uma reflexão, sendo ela obrigatória ou não, assim, na visão do artista, né? Ela não vai te dar respostas definitivas. Ela vai te refletir. Dar oportunidade de várias respostas e você vai encontrar mais adequada para então a arte ela tem que ser mais subjetiva. Mais subjetiva. Mais subjetiva do que uma arte objetiva. A arte objetiva ela é moralizante, então, na sua opinião. Então ela, na verdade, ela é arte, mas ela é militância. Você já está me colocando na saia justa. Não. Eu acho que quando você obriga, que você quer enfiar a goela abaixo uma mensagem ou seu pensamento, aí eu não gosto. Aí eu acho que sim, ela... Você mencionou aí na questão estrangeira, mencionou, né, da sua família ser nordestina e também falou da pandemia. Quando a gente fala da pandemia, a gente está falando que os artistas brasileiros sofreram muito nesse período. Assim, a sociedade de forma geral sofreu muito, mas o artista ele está acostumado com o público, e você não poder ter o público ali, né? Como é que foi a sua experiência nesse ponto e qual foi a experiência da sua visão da arte, dos artistas da arte nesse período complicado? Porque, lógico, nós tivemos ali Paulo Gustavo, nós estamos agora tendo uma retomada, mas como é que a arte ela parou, ela sentou, ela refletiu, ela evoluiu? E outra, ela teve percalços, acho que nos últimos 4 anos, teve percalços significativos, até na política mesmo. Como é que foi esse período? Foi muito complicado no sentido de novas produções, porque você não conseguia produzir nesse período. Nós temos um espetáculo que é o Vidas Secas, que é uma adaptação da obra do Graciliano Ramos. Um clássico. Um clássico. Foi aí que a gente, embora seja, que eu costumo chamar de sertão imaginário do Graciliano, porque na verdade é um sertão ali que ele inventou, né, que ele nunca, na verdade, viveu aquilo. E que tem uma aceitação muito boa, porque é muito fiel ao livro, a gente não conseguia circular com esse espetáculo dentro do grupo. Muitos amigos que eram do Sul, do Rio de Janeiro, que estavam em São Paulo nesse período também, acabaram tendo que voltar ali para casa da família, porque não tinha, porque São Paulo ali é um polo, né? Vive cultura, então você consegue sobreviver, até viver de arte ali, porque você tem um espetáculo, quando você não está em cena, você está trabalhando na produção, você é contra a regra num outro espetáculo, está fazendo portaria num outro teatro. Então existe essa dinâmica também dentro desse circuito São Paulo, né? Quando para tudo, os teatros começam a fechar, você não tem programação cultural presencial, e agora? Como é que você paga as contas? Então as pessoas, muitos amigos acabaram tendo que voltar ali para sua cidade de origem, né? Vamos tentar buscar novas opções, que aí as lives começaram a acontecer, né?
podcast. A gente não aguentava mais de live naquela época, todo dia tinha uma live. Todo dia tinha uma live diferente. E nesse período, né, a gente também teve ali uma certa, eu não digo criminalização, mas uma certa ideologia pregada contra a arte no Brasil. Como se a arte no Brasil ela fosse de um lado ou fosse de outro lado. E por isso ela merecia ser combatida. Tanto é que naquela época nós não tivemos mais o Ministério da Cultura, né? Os investimentos ali foram cortados. Houve assim não vou dizer militância, porque a gente vai acabar colocando todo mundo de um lado só. Mas o que houve ali foi um movimento, foi uma resistência ali contra isso. E veja, isso é histórico. Exato. Isso é histórico. No Brasil e no mundo, há muitas vezes movimentos políticos lutando contra a arte. Então, como é que foi para você, e na verdade, como é que foi para os artistas esse movimento? Com esse movimento surgiu a Lei Aldir Blanc, né? Sim. Que foi... Nesse período eu estava trabalhando na prefeitura e ajudei na implementação dessa lei. Uhum. Então, na verdade, eu não senti estando de fora. Eu, Rafael. Enquanto grupo, a gente acabou sentindo porque, inclusive, as pessoas não podiam participar desse processo todo. Você gosta mais de escrever? Na verdade, não. Hoje eu estou num processo de criação cenográfica, de figurinos, mas eu sou de época, né? Às vezes gestor, às vezes diretor, às vezes ator, às vezes escritor, sempre artista. Não tem uma. Ser ator te ajudou muito em percalços da sua vida pessoal? Mais ou menos, porque eu sou tímido pra caramba. Então te ajudou muito a ter essa desenvoltura que você tem hoje. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não. Quando você tá em cena, é a persona, né? Entendi. Então, mas se a vida imita a arte, né? Você retratou aqui o momento da pandemia. Você retratou assim que você bebeu muito da questão estrangeira. E também você mencionou aqui sobre o mercado, que é possível fazer arte, né, dentro do mercado. Até mesmo dentro do mainstream, mesmo muitas vezes o mercado te direcionando a alguma coisa. Te direcionando ao que, na minha opinião, às vezes dificulta aquela reflexão. Minha opinião, você tem uma opinião um pouco divergente nesse sentido. Aí eu pergunto assim, quando o seu gosto de época tem a ver com esses movimentos, assim, por exemplo... estamos vivendo um momento complicado em setor relacionado a esse movimento político. Te dá uma inspiração para escrever? Então, meu lado agora é escrever. Meu alter ego agora exige isso de mim. É isso que você está dizendo que é época? Eu tenho alguns projetos engavetados. Que estão lá. Eu tenho essas inspirações. Não é isso a época. Porque essas inspirações, elas aparecem. De repente, eu sinto vontade de escrever. Sobre o Nordeste, eu tenho um projeto que eu quero falar sobre o Papangu, que é um movimento que acontece em Pernambuco e que muita gente não conhece, não sabe o que é Papangu. Uhum. E eu queria falar um pouco sobre isso, contar a história. Iniciei o projeto, mas eu tinha outras agendas, acabei não conseguindo finalizar. Mas tá lá, uma hora eu vou conseguir retomar isso. Eu, quando escrevi o meu livro, foi na pandemia. O livro sempre estava na minha mente. Ele sempre esteve ali, né? Só que eu tinha essa dificuldade de tempo, de rotina, né? Por ser advogado, você fica trabalhando com muita coisa intelectual, então eu não colocava isso no papel. Então, normalmente, eu falei, olha, eu vou colocar um capítulo dele no papel e vou publicar. Mas eu tinha inspiração, às vezes até acordando, tal, você vai fazer aquela primeira refeição, vem as ideias, e a partir daí eu comecei a pesquisar, e a partir daí eu escrevi o livro, né? Na sua vida como dramaturgo, surge de uma experiência de vida? Surge demanda também. O que seria essa demanda? Tem que explicar para o público o que é essa demanda. 2012. Sim. Eu recebi uma ligação e tinha um projeto, existe a Fundação Lia Maria Aguiar em Campos do Jordão. Recebi uma ligação me convidando para fazer a adaptação de um clássico da literatura britânica, A Princesinha, e transformar num espetáculo musical.
Então eu fui para Campos do Jordão numa reunião e aí tinha lá toda uma estrutura que eles queriam montar e eu nunca tinha escrito profissionalmente fora da minha casa, da minha casinha ali do meu grupo, dos nossos trabalhos. E aí Foi desafiador. surgiu essa demanda. Então, na verdade, a inspiração nesse caso foi o prazo. E deu super certo e a gente continuou trabalhando juntos aí. Depois apareceu uma Luz Cor de Luar, que também foi para a fundação. Então, por isso que é de época. Tá, então existe também uma demanda. Surgiu essa demanda. Então, é uma demanda de mercado. De mercado. Então o mercado às vezes inspira. Muito. Né? A sua inspiração, o seu gosto, né? Ele vem muito da onde? Você falou muito da arte europeia. Né? Então você tem a sua inspiração com base na literatura e na arte da Europa. Eu tenho me redescoberto nesses últimos anos. A pandemia abriu muito isso para mim, de estar mais próximo, inclusive, da minha família, da minha história, e dessa coisa brasileira, como eu disse, como o Brasil é riquíssimo e às vezes a gente não explora a nossa própria riqueza, né? A gente fica justamente influenciado por esse mercado estrangeiro e acaba esquecendo o nosso, né? Então você chegou num ponto essencial para mim. Essencial para mim. Então a gente está falando justamente dessa invasão estrangeira dentro do mercado da arte. Correto? Você acabou de dizer, ó, a gente fica consumindo. Essa questão de Hollywood, né? Porque, veja, por que eu falo Hollywood? Porque o cinema americano ele vem de uma visão de mundo americana, né? E às vezes você não a mensagem deles não é bem uma reflexão, é um direcionamento, é uma mensagem. Uma mensagem de estilo de vida. Tem até um termo, American Way Life, né? Todo aquele estilo de vida americano. Eu sempre brinco. Os Estados Unidos venceram a Guerra do Vietnã nos filmes do Rambo. Porque na prática os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. Né? Eles foram expulsos do Vietnã. Mas o cinema americano reproduz aquilo como uma honra, uma vitória. Então, eu até retorno a essa questão, né? Como é que a arte nacional se comporta diante dessa invasão estrangeira? Porque, ao mesmo tempo que você, como artista, você tem plataforma para poder expor o seu espetáculo, então, assim, eu como artista consigo ter eu como escritor consigo vender meu livro na Amazon, mas será que eu consigo competir com o mainstream? Porque o mainstream tem uma coisa, né? Você pega lá... vamos pegar a literatura, uma filosofia alemã do século XX, né? Adorno e Horkheimer vão entrar nessa questão, né? da indústria, a indústria do entretenimento. Na visão deles, essa indústria do entretenimento ela serve para não ter reflexão. Então o mercado estrangeiro te dá reflexão? Até que ponto te dá reflexão? Antes de você responder essa pergunta aqui, você citou um vinho? Sim. Eu vou abrir um vinho aqui. Esse vinho aqui foi adquirido aqui pela minha assessora Claudinha, ela está ali assistindo o programa, e ela escolheu. O vinho se chama, ó, eu vou fazer o merchan no primeiro programa, o vinho Periquita. Você toma vinho? Sim. Então você vai me dizer, né, então essa sua visão, porque eu te provoquei agora, né? Você me disse que você bebeu dessa questão estrangeira, né, que é positiva na sua opinião, mas ao mesmo tempo, né, você se vê preocupado com a invasão dessa indústria. Faz parte da jornada, eu acho que... Mas veja que nós nunca, assim, o cinema americano, a indústria, a literatura internacional, ela sempre esteve presente e, de certa forma, sempre nos influenciou. Mas eu acredito que sempre foi uma influência diferente. Uma coisa é você ter uma influência da literatura portuguesa, por exemplo, de Fernando Pessoa, né, entre os escritores do Rio de Janeiro. Isso é uma situação. Outra coisa é você ter uma mensagem no século XXI impositiva, uma visão de uma mensagem, como você mesmo falou, né? Veja que uma coisa é você ter uma literatura estrangeira com uma reflexão, outra coisa é você ter uma mensagem estrangeira direcionada. E você, tudo bem, tem plataformas, etc. Mas como é que nós vamos lidar com isso? Como é que a arte vai lidar com isso diante dessa invasão, desse estilo de vida estrangeiro aplicado a nós aqui?
Aí a gente vai na linha do Tolstói, né? Canta a tua aldeia que cantarás o mundo. Vamos interiorizar, buscar o nosso, e a partir daí a gente consegue também se colocar nesse lugar de gerar reflexão, e não vou falar de colocar a nossa mensagem, mas de se colocar, porque muitas vezes é a falta da referência. A falta da crença de que o nosso tem o mesmo impacto e o mesmo poder. Porque lá fora a gente tem Brasil como... Qual é a visão de Brasil? É carnaval, né, samba e futebol. Sim, é uma visão que nos é imposta, né? E floresta. E floresta. Né? Eu tenho certeza assim, que quando o Guns N' Roses fez o Welcome to the Jungle, ele tá falando ali, nos retratando daquela forma. Né? Isso é um exemplo, assim. Então, realmente, não se trata como o país do futebol, do samba, do carnaval, que é festa o ano inteiro. Tem um episódio dos Simpsons que é hilário, assim. Eles retratam no Brasil cobras andando no meio da rua. Essa visão de selva amazônica em ambiente urbano. E isso me deixa bastante preocupado com relação à arte. Porque como é que a arte nacional... Você falou interiorizar. Tá, então a gente está vivendo esse momento, inclusive, de uma arte tentando sair desse ambiente interno dela. Né? Sair do interior do Brasil, sair do interior das pessoas, ainda que em comunidades, mas elas não conseguem chegar mainstream. Aí a gente chega nesse lugar da pejotização, que eu estava falando, que é justamente as pessoas que entenderem que elas... Para chegar nesse lugar de mercado, elas também têm que se profissionalizar. Porque muitas vezes o que acontece é que o artista ele acha que a arte dele por si só ali naquele território, ele vai vingar, e muitas vezes a gente sabe que não acontece isso. Ele vai ter que caminhar. É a jornada do herói lá do Joseph Campbell. Ele vai ter que caminhar para chegar aí na bem-aventurança. Se ele ficar parado, as coisas não vão chegar até ele. Ele vai ter que caminhar, vai ter que se profissionalizar, vai ter que ali montar a sua MEI e, de repente, buscar patrocínio e vender o seu trabalho. Isso foi um avanço que teve nos últimos anos, né? Com essa pejotização. Então, foi um movimento que, na sua visão, foi um movimento... Positivo. Com certeza. Positivo. Tá, eu falo assim, categorias, né? Que enxergam de formas diferentes. Eu falo que na visão do direito a pejotização era terrível, tal, mas ela auxiliou então uma camada relevante aí entre os artistas brasileiros. Mas na sua época não tinha a PJ. Não. E como é que você fez? Então, aí a gente ia sobrevivendo, né? Você fez pedágio na rua pedindo? Pois é, a gente foi participar de um festival, o Festival de Teatro de Curitiba, 2002. E aí a gente era um grupo grande. Na época a gente estava com um espetáculo chamado O Despertar da Primavera, do dramaturgo alemão Frank Wedekind. E a gente não sabia, a gente precisava levantar R$5.000 em 2002. Hoje já é dinheiro, imagina em 2002. Para um grupo que não tinha renda, as pessoas, em sua grande maioria, tinham ali seus 18, 17 anos. Gente, vamos pro trem. Vamos pro Farol. E a gente foi, olha, somos de um grupo de teatro, estamos indo representar a cidade no Festival de Curitiba. Você pode nos ajudar a ir viajar? Conseguiu. Conseguimos levantar toda a grana de pagar as passagens. As pessoas foram receptivas a esse movimento? Algumas sim, outras achavam um absurdo. Eu vou pagar sua viagem? Mas o que eu ganho com isso? Exato. Então a arte muitas vezes sendo marginalizada. Exato. A arte é ainda marginalizada? É. É? Claro, existe uma glamorização da arte, né? Então, você é ator, né? Existe... você é youtuber, né? Hoje você faz É muito fácil essa coisa do imediatismo da nossa época, né? Então, parece que é muito fácil. Às vezes você vê um cara lá no YouTube ou em alguma rede falando social. Alguma besteira, porque é questão de mercado. Eu acho que hoje no mercado existe besteira. Então você fala muita besteira, você e aí o cara é famoso, alcança
E aí, de repente, monetizou ali um vídeo e tal. Uhum. O cara é um artista, mas de repente não confunde-se. E aí o cara que. Existe um conceito de artista? O Não, que é artista? Porque assim, eu falo assim, vamos lá, de forma objetiva. Você falou que a arte é subjetiva. Ela tem que ser subjetiva. Sou advogado. Para ser advogado, precisa ser bacharel em Direito, fazer lá 5 anos de faculdade de Direito. Eu sou formado na Direito de São Bernardo. E você passa o exame da ordem e você é advogado. Para você, o que é o conceito, então, de arte e o que é o conceito de artista? Para você ser artista, você tem que ter o DRT, né? Que é lá a carteirinha profissional do ator, do artista. Mas você tem que estudar. Não é uma coisa assim que você vai lá. Já aconteceu de ator, atriz querer, eu não vou citar o nome de ninguém, mas tá na mídia, de pessoas que participaram ali de um reality e de repente queriam que o SATED, né, que é o Sindicato dos Artistas, liberasse um DRT. E não. Porque participou de um reality. E aí não liberaram, porque você tem que fazer um curso, você tem que ter horas no palco, você tem que ter horas trabalhadas artisticamente para comprovar que de fato você é artista. Tudo bem, isso eu tô falando profissão regulamentada artista. Isso. Que parando aqui é a minha profissão, por exemplo. Mas para você, o que é ser artista? Se você pudesse colocar um conceito da sua vida, o que seria ser artista? Eu sou artista por isso. Não que você tenha DRT, mas assim, por que você é artista? Aí não tem como explicar. É um dom. É uma Você coisa. nasceu artista. É aquela coisa, sabe? Tira isso de você. Não tem mais você. Isso. É o sua essência. É isso. Artista ser essencialmente arte. Respirar arte. Não teria uma palavra assim. Não tem palavra. Não. E arte? Eu acho que a arte é tudo que te faz, que te toca, que te faz refletir, que te tira desse lugar, dessa zona de conforto. Acho que a arte, ela não que ela vá te tirar da zona de conforto no sentido ruim, mas ela pode, de repente, te tirar daquele lugar que você está naquele momento e te transformar para um outro lugar, sabe? De repente, uma borboleta voando pode ser arte. Profundo. Você, dentro da sua vida, você é e foi ator, dramaturgo. Você produziu recentemente, você foi diretor de arte. Como é que foi a sua vida? Tem um projeto atual que a gente tem trabalhado, que é o álbum Livre, da cantora Vanessa Camargo. E aí eu fui convidado para fazer a direção de arte cenográfica dentro desse projeto. É um projeto de 9 clipes. É bom você explicar o que é essa arte cenográfica, até para quem está nos assistindo entender isso, né? Tudo que você vê em cena, quando você está assistindo o clipe, então, vou dar um exemplo, a cama, o abajur, o controle remoto, o Walkman, que são alguns objetos. Walkman você foi profundo aí. Você foi assim na época do Bruno, né, Bruno? Walkman da sua época, né? O Bruno, pra quem não tá assistindo, é quem tá editando aqui pra gente. Então você foi lá atrás, né? Cláudia, você é da época do Walkman também. A Cláudia é novinha. A Cláudia tem só 20 anos, né, Cláudia? Ela fez sinal assim. Eu conheço ela há 12, mas ela falou que tem 20 anos. É o primeiro clipe do segundo ato, que é um projeto que é dividido em 3 atos. São 9 clipes divididos em 3 atos e chama Fora do Radar. E aí se passa nos anos 80, então a gente foi fazer uma pesquisa também desses objetos. Então tudo que você vê de objeto ali, sou eu que tô... Você acha uma época rica, anos 80? É muito, muito legal. Mais do que agora? Porque é diferente, porque na época, anos 80, anos 90, você tá lá, o disco... Eu já sou do CD, né? Mas naquela época tinha a fita, né? Ainda peguei a fita cassete ainda, né? Então eu colocava lá, assistia as coisas que meu pai trazia. Meu pai gostava muito de assistir coisas de guerra e filmes de faroeste americano. Então hoje você tem hoje você tem ali a Netflix, você tem o streaming. Tirou essa essência, tinha uma essência nos anos 80 diferente do que tem agora? São prazeres diferentes, porque tem uma facilidade hoje em dia, né? Você não tem que
uma fita VHS, você não tem que rebobinar para devolver na locadora, por exemplo, como era antigamente, né? Hoje em dia você tem lá uma Netflix que você clicou, você tem lá o vídeo na sua frente, você não, quando terminar de assistir, você não precisa rebobinar a fita. É um pouco disso, né? E tinha essa coisa de ser um evento, né? Esses prazeres do evento, eu acho que se perderam, justamente por essa facilidade. Essa facilidade da nossa época. Porque a arte, naquele período, ela unia a família, ela unia as pessoas. Então, era um costume no brasileiro todo mundo sentar no sofá e assistir novela das 9. Isso é um fato, né? Como toda criança também sentava em frente à televisão para assistir anime, assistir TV Globinho, né? Até hoje existe um movimento aí pela volta da TV Globinho. Hoje a arte ela tá mais introspectiva, ela tá mais voltada ao indivíduo. Ou ela deixou de ser mais coletiva. Porque, veja, as novelas, quando você pega lá novelas da Globo anos 80, até mesmo anos 90, vamos pegar ali A Próxima Vítima, vamos pegar novelas da Globo como, por exemplo, O Rei do Gado. Ela tinha ali ela era feita ali com uma forma de entretenimento da família. Ela é voltada com a família. Tanto que ela era muito preocupada nessa questão de não ideologizar, não ter uma ideologia ali propriamente dita, uma mensagem propriamente dita. Ela era feita ali para um coletivo, né, geral de pessoas, ou pelo menos era para um coletivo do que as pessoas em geral pensavam na época. Hoje, você enxerga a arte no movimento contrário, é isso? É justamente por conta dessa tecnologia que então você enxerga que ela tá no movimento contrário. Dessa individualização, né? De ser pro indivíduo. Voltado ao indivíduo e não voltado ao coletivo. Mas isso é um movimento que a arte produziu ou ela está sendo influenciada pelo mercado, ela está sendo influenciada por uma mudança social? É uma mudança social. Uma mudança social entrando na arte. Com certeza. Porque é justamente por isso que a experiência dos shows, ela continua. Você vê, agora que os eventos voltaram 100% presenciais, os shows estão todos lotados, né? Teatro, a maioria dos teatros também, os ingressos estão sempre esgotados. Porque essa relação, essa troca, essa centelha de vida que acontece ali no momento da arte ao vivo, nada vai superar. Nada vai superar o... Mas veja, a gente tá o Black Mirror. O Black Mirror, tudo bem. Mas a gente era acostumado nos anos 90 a parar, por exemplo, em frente à MTV pra assistir um videoclipe. E era literalmente uma baita de uma arte. Nós temos aí videoclipes até mesmo americanos, brasileiros e tal, que são icônicos, né? Você tem Jeremy do Pearl Jam, aquele clipe é um escândalo, né? Nós temos aí clipes assim icônicos até de rapper mesmo. Então eu pego aquele, tem um primeiro videoclipe do Eminem que tem o Osama Bin Laden no final do clipe e tal. Então assim, nós estamos falando de artes que envolviam ali um coletivo de pessoas e que havia um monopólio. Então o monopólio da música era a MTV. O monopólio da arte brasileira basicamente era a novela, né? Era o que se passava na Globo naquele período, tanto que assim, vamos ser honestos, assim, a qualidade que tinha de novelas do SBT e da Record era muito inferior em termos de produção, de investimento na produção. Hoje existe uma pulverização. Hoje você tem o streaming que invadiu, você tem o Globoplay, você tem o Netflix, você tem o Amazon e etc. Que iniciou um movimento, justamente um movimento individual, né? Hoje você tem o filho que assiste Netflix no quarto e o pai que assiste uma outra série na sala. Existe arte para todo mundo? Existe, mas ela passa a não ser mais evento, na minha visão. Que é diferente daquele evento da família. Tá. De sentar para assistir a novela, não tem mais esse prazer do evento. Deixa de ser tradição. Na verdade, vira rotina. Na verdade, você
Você assistir já é uma rotina, você vai lá pro quarto, às vezes para fugir, para quebrar uma ansiedade, quando você percebe que a vida real não é essa... É um tema que a arte está enfrentando muito agora, a Sim. questão psíquica, saúde mental mesmo, a questão Exato. da ansiedade e depressão das pessoas, que é uma coisa que nos anos 90 ninguém se falava nisso. Porque As justamente pessoas confundiam depressão com tristeza. a vida não é perfeita. Sim. E as pessoas muitas vezes ficam... perdem não, né? Ficam muito tempo do dia Uhum. presas em redes sociais e acabam achando que que a vida das pessoas ali que estão... É aquela foto do Instagram. Exato. É resumida numa foto do Instagram. Você falou que estava na direção, né, de arte da Vanessa, por exemplo. É o videoclipe, é o show dela. Eu tô nos videoclipes, né? Uhum. E agora, nesse último sábado, eu participei do show no Rio de Janeiro, lá no Vivo Rio, e vou acompanhar agora também em Belo Horizonte, que agora é em setembro, dia 2 de setembro. Tá fazendo justamente essa direção. Nos shows, na turnê, eu tô fazendo cenotécnica Uhum. e nos clipes eu faço a direção de E arte. como surgiu esse convite com a Vanessa Camargo? Porque estamos falando de uma artista mainstream. Estamos Sim. falando assim, não é só a filha do Zé de Camargo de Santos. Estamos falando de uma cantora que tem aí músicas que foram um sucesso e reproduzidas e tem shows aí lotados. Né? Uma coisa é você assistir o show com o público, né? Então como surgiu isso e como é assistir um show trabalhando nele? É uma experiência incrível, né? E eu tô adorando trabalhar com a Vanessa, com a equipe dela, é uma equipe sensacional. E o convite surgiu a partir do Moroni Cruz, que trabalhou com ela no High School Musical Brasil. Uhum. E nós trabalhamos, ele fez um espetáculo meu, A Rainha da Neve, um dos textos que eu escrevi e adaptei. E ele teve contato com a sua obra original. Exato. Bacana. E aí ele tá fazendo a direção desse projeto, ele e o Steven Cruz, e me convidaram pro primeiro clipe, na verdade. É o primeiro? E aí, na verdade, deu liga e aí continuamos. Mas deu essa liga, mas veja, ele começou isso através de uma obra sua, certo? Através de uma obra que você escreveu. Exato. Como é que fica a meritocracia na arte? A gente vai... É pergunta difícil, né? Pergunta capciosa. É aquela coisa que eu falei no começo, a gente não pode deixar de estudar nunca. Então, se você parar, o mercado vai te atropelar. Uhum. Então, é uma das coisas que eu nunca paro é de estudar. E óbvio que se você tem respeito nessa sua jornada, se você respeita o próximo, o artista, eu acho que é meio automático, meio natural disso acontecer. Então, você vai encontrando pessoas pelo caminho e essas pessoas elas vão ficando, porque são pessoas também que são batalhadores, aí sobreviventes da arte, que vão se unindo. Você acaba criando um grande coletivo, uma grande família da arte. Um networking da arte. Quem te inspirou? Vamos lá, como ator, como dramaturgo, né, como diretor, qual foi a fonte que você bebeu? Como dramaturgo, Vladimir Capella. Ele é foi um dramaturgo de São Caetano, aqui da nossa região, já faleceu, que tinha uma pesquisa incrível em teatro para infância e juventude. E Eu vi que você gosta muito dessa área, infanto-juvenil, sim. né? Você escreveu obras nesse sentido. E ele me influenciou muito enquanto dramaturgo, né? Inclusive, acabei buscando beber das fontes, conversei muito com ele no período, né? Porque eu montei um espetáculo dele. Uhum. Você falou em Tolstói, e como escritor, da onde que você bebeu dessa fonte da literatura? Você falou Graciliano Ramos, falou em Tolstói. Contos populares. Os contos populares e o Bruno Bettelheim, que é essa pesquisa da psicanálise dos contos de fadas. Uhum. Tem uma obra que eu gosto muito
da Clarissa Pinkola Estes, que é Mulheres que Correm com os Lobos também, que ela faz aí um paralelo dessa força da mulher com contos. Então, e eu sempre tenho personagens nas minhas histórias que são mulheres guerreiras e... Sim. Então, vem disso, mas sempre de contos, né? Porque eu acredito muito nessa coisa da sabedoria passada de geração para geração. Que é a memória, né? Que é a memória, a sabedoria passada de geração em geração, conto infanto-juvenil. Outra pergunta capciosa. Monteiro Lobato pra você. Um gênio... Eu não tenho esses preconceitos bobos que as pessoas falam. Eu acho que Não, por isso eu tô perguntando gênio. Eu acho um gênio. Que tem toda uma polêmica em torno de Monteiro Lobato. Que eu acho fantástico. Uma polêmica até, na minha opinião, tola. E veja só, você tá falando com um cara que tem uma experiência mais ligada a um campo progressista. Mas o tola porque tá retratando ali um contexto de época. Não dá pra você pegar século XXI, ano 2023 e exigir... né, de Monteiro Lobato há, sei lá, quantos anos atrás? No século XX, início do século XX. Sim. Né? Na primeira metade do século XX. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Monteiro Lobato, um gênio? Sim. Sítio do Pica-Pau Amarelo, um clássico? Sim, com certeza. Né? Ele estaria ali equiparado aos maiores clássicos infantos juvenis assim, da Europa, porque a gente vive no conceito eurocêntrico. Né? Cabe Sítio do Pica-Pau Amarelo ali? Cabe. Claro. Claro que a gente está nessa brasilidade, né, hoje em dia, então, e acho que, se eu não me engano, já caiu em domínio público o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Acredito que sim. Então tem várias versões hoje dessa... Então... Por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu particularmente vejo a arte brasileira como uma arte riquíssima, e eu acho que um dos grandes fatores, primeiro que nós temos uma história a nível mundial singular. Não existe país do mundo parecido com o Brasil. Nós temos Brasis no mundo, mas não existe um mundo no Brasil. O Brasil é um país singular em termos de cultura. E um desses fatores é a língua. Né? Eu sou cada vez mais adepto que nós não falamos português. Né? Nós falamos brasileiro, porque é uma mistura aqui de idiomas indígenas, e todo mundo fala Tupi-Guarani, mas na verdade existe uma série de influência indígena que não é só o Tupi, né? O Tupi-Guarani. Aliás, o Guarani, ele é uma língua oficial, por exemplo, e em países aqui da América Latina, você está exemplo que é o Paraguai. Então existe um idioma Guarani que é oficial, né? Dentro de um país regionalmente até importante dentro do cenário da América do Sul. Mas é o idioma. Então o idioma nos auxilia, né, para ter essa literatura que é até difícil. Como é que você vai traduzir, por exemplo, Graciliano Ramos para a Europa? Você tem ali palavras ali que você não consegue traduzir, né? Como é que você vai traduzir isso? Bora andar. Como é que escreve bora andar em francês? Não dá. E vem esse desafio, eu vou voltar novamente para o mercado. Estamos perdendo essa essência? A nossa brasilidade, ela está sendo afetada pelo mercado? Ou o mercado tem o potencial de eventualmente nos alavancar com isso? Como eu disse lá, eu acredito que nessa retomada, daqui uns 6 meses, com essa influência das leis de incentivo novas, eu acho que o mercado vai mudar, vai ter uma nova cara. Porque tem muita coisa sendo produzida timidamente. Então, mas vamos explicar para o público assim quais são quais são os incentivos que estão sendo feitos agora. Você consegue explicar em pontos assim o que está acontecendo? Foram 3,8 bilhões do Fundo de Audiovisual do governo federal que estão sendo distribuídos, já foram distribuídos para os municípios de todo o país. E aí o papel dos municípios é criar editais através de leis, através dessa lei, e distribuir para esses artistas em 2 artigos dessa lei Paulo Gustavo, que é o artigo 6º, que ele é específico para audiovisual, e para o artigo 8º, que são para as demais áreas da cultura. Então, eu vou dar o exemplo de Mauá, que está recebendo 3,5 milhões. Então vai ter 1.015.000 para as demais áreas da cultura e o restante para o audiovisual. Então, a partir daí vão ser mais, para as demais áreas da cultura, por exemplo, a gente vai ter aí mais de 100 projetos, novos projetos incentivados. Então,
que isso vai conseguir circular no município, regionalmente, e depois esses artistas eles já têm um produto pronto. Esse produto vai poder circular, vai poder entrar no circuito de São Paulo para criar mais visibilidade, vai poder gerar conteúdo para a internet. Então isso vai gerar um boom, né? É o que a gente espera. E o que você acha da Lei Rouanet? Eu sou extremamente A polêmica Lei Rouanet. Que... a favor. Porque existe uma confusão da Lei Rouanet. As uma pessoas confusão acham... que foi fabricada. Porque Ivete Sangalo pegou dinheiro da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é recurso. As pessoas acham que você vai lá, entra com um projeto e recebe o valor. Na verdade, você entra com um projeto e pede a isenção do imposto de renda. Né? A liberação para isentar o imposto de renda da empresa que vai te apoiar, te patrocinar. Então, por exemplo, eu tenho lá um projeto de R$1.000. Eu passei na Lei Rouanet, né? Foi aprovado meus R$1.000. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Eu tenho que ir na empresa, eu tenho que levar para uma empresa que faça o recolhimento do imposto de renda. E aí falar, empresa, você quer investir R$1.000 aqui no meu projeto? Aí a empresa vai pagar esses R$1.000 e depois, só no ano que vem... Vai deduzir o imposto de renda. Vai deduzir. Então a empresa tem que ter a grana ali para pagar naquele ano. E aí muitas empresas, o que acontece? Essas menores produções acabam não conseguindo captar. O que gera justamente essa polêmica, porque grandes nomes acabam, né, do mainstream, acabam captando, né? Porque, de fato, se você for apoiar o artista que está na novela das 9 e o artista que está lá na periferia, a empresa ela vai querer ligar o seu nome, muitas vezes, a esse cara que está lá na novela, porque depois ela vai conseguir fazer marketing disso. Mercado. Eu acho que o que tinha que ser revisto hoje eram canais dentro da Lei Rouanet que obrigasse, um percentual ali da lei, que obrigasse as empresas a investirem especificamente naquele pequeno produtor. É a questão de mercado, né? É a questão realmente de uma reserva de mercado dos grandes artistas que estão no mainstream, né? E das grandes empresas. Sua visão do cinema nacional? Extremamente potente. Eu acho que tem se produzido muita coisa, bastante comédia, muita comédia, porque é essa pegada, né, do brasileiro, do que a gente tem consumido mais. Mas o brasileiro sempre fica na quieta. O próprio brasileiro às vezes marginaliza, né, deixa de forma marginal o cinema nacional. E muitas vezes o argumento é: nós nunca ganhamos um Oscar, embora a gente já chegou perto várias vezes. Né, mas o Brasil nunca ganhou o Oscar. Pra ser bom, né? Tem que ganhar o Oscar? Não. O que é o Oscar? É uma estatueta. Só. É luxo. Seria a cereja do bolo? Sim, mas tem muito conteúdo novo sendo produzido, as séries, que a gente vê que tem um conteúdo que não é só comédia e que... Esqueci o nome da série. Existe uma disputa streaming cinema? Ah, sim. Né? Existe. Que lado você ficaria? Hoje eu tô mais no streaming. Mas o cinema nacional pra você tem essa visão também de reflexão. Sim. Tem. Assim, a gente tem... Se a gente falar de Oscar, não tem como não linkar o Central do Brasil, que foi indicado, teve aquela polêmica toda da época. Mas hoje a gente tem uma tecnologia diferente daquela. Então, eu acho que o mercado, a indústria cinematográfica, ela está entrando hoje num lugar novo, desconhecido, com mais equipamento, com equipamento de melhor qualidade, com novas opções de efeitos visuais. E eu acho que esse mercado só tende a crescer. E a gente tem que estar preparado. E aí, enquanto produtor, enquanto ator, enquanto artista, a gente também tem que se colocar nesse lugar de que não pode ficar para trás. Senão a gente daqui a um tempo está desempregado se a gente não acompanhar o mercado. Tudo bem, a gente tem que acompanhar o mercado. Promovendo a reflexão. Olha, também. Você tem que promover reflexão, sim, dentro do seu
projeto, da arte, mas você tem que pagar as contas. Exato. Todo mundo tem que pagar as contas aqui, né? Né, Bruno? Tem que pagar as contas de vez em quando, né? Todo dia chega boleto, né? Mas a gente tá caminhando na parte final aqui do episódio e é justamente isso, né? A gente tá falando de um cinema, às vezes, marginalizado pra dentro. De uma carreira de artista marginalizada desde o seu início, dos perrengues de você ter que fazer um pedágio, pedir dinheiro no trem pra ver se eu consigo ir pra Curitiba. Na sua opinião, né, o que deveria ser feito, até mesmo um tipo de política de Estado, né, ou mesmo sob o ponto de vista de consciência, talvez de classe, o que deveria ser feito para a gente não parar de marginalizar a arte? Porque ser formado, por exemplo, em pedagogia, existe uma profissão no Brasil que é super marginalizada, é professor. Né? Quando você olha professor, você já imagina que o cara é pobre. Você imagina isso já. Infelizmente é isso. Né? O que deveria ser feito em termos de política para o professor? O que deveria ser feito em termos de política para o artista não ser marginalizado da forma que é? Eu aposto muito na formação, porque nessa capacitação. Porque muitas vezes os artistas eles não têm condições de ter uma capacitação, muitas vezes a formação ela é informal, ele é muito autodidata, como eu disse lá no começo, das bibliotecas, ele acaba pesquisando coisa na internet, mas não tem uma capacitação formal. Eu acredito que o investimento nessa área de formação e capacitação melhoraria o respeito com sabe aquela coisa? É advogado formado tal na faculdade tal. Uhum. Não. Mas existe na sua concepção assim, a formação por si só, na sua concepção, ela vence esse preconceito porque foi um preconceito criado até de forma cultural, inclusive. É engraçado, a cultura contra a cultura. Eu acho que ela é um passo. Porque hoje a gente vivemos uma sociedade onde o que é ter, não o que é ser, né? Então o que é ter? Investimento basta? Não. 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 É uma formação mesmo cultural. Não só cultural, uma formação acadêmica. Porque muitas vezes o que acontece é justamente essa. Não que seja obrigatoriamente você tem que ter. Né? Mas se nós temos essa dificuldade a nível nacional, o que é feito no exterior que nós não fazemos aqui? Na escola, por exemplo, na escola de formação básica, você tem. Que agora no currículo tem também teatro, tem artes, né? Mas a gente vive aqui uma ideologização no seguinte sentido: se a gente bobear, há setores da sociedade que quer tirar a filosofia, quer tirar sociologia, quer deixar uma escola cada vez grotesco. Que quer deixar uma escola cada vez mais técnica. É o cara para apertar o botão. Não. E esse é o movimento que existe hoje, né? Não existe movimento de uma nova escola, como foi um movimento pedagógico, uma nova escola você deve conhecer, tal. Existe um movimento tecnicista. Vamos formar um cara, vamos fazer uma escola técnica dentro da escola básica, né? Por isso estou te perguntando, a formação, que tipo de formação? Uma formação de reflexão? Dentro da escola? Sim. Por que não? Porque a gente está falando sobre o ser humano, a gente está falando sobre a sociedade, o futuro da sociedade. Então, que ser humano... Porque a nossa formação está ali na escola, né? Na escola básica, no fundamental. Então, que ser humano que está saindo dessa escola? Importante, que ser humano está saindo da escola. A gente está vendo o reflexo disso na sociedade de forma geral. Exato, sabe? Que enxerga o outro, ele só enxerga aqui. O celular. Que aqui tudo é permitido. Uhum. Não, o outro tem uma outra relação. Então, através dessa reflexão, você amplia o seu campo de visão, né? A gente está caminhando para a parte final aqui do episódio. Existe alguma pergunta que eu não fiz e você gostaria de responder? Pergunta capciosa. Essa é. Né? Referente à arte. Que pergunta você faria para você mesmo sobre a arte olhando no espelho? Nossa, aí me pegou. Não tenho... O futuro da arte.
Eu acho que o futuro da arte é muito, muito positivo. Você vê Acho que assim. cada dia mais a arte está em nossas vidas. Porque Você é um otimista. eu sou. Eu Você é um sou. otimista. Você tá na escola dos otimistas. Eu sou. Eu acredito muito. Muito, muito. Eu tô 26 anos nisso. Se eu não acreditasse, eu não tava. Eu Com já tinha certeza. desistido. Com certeza. Rafael, vou te agradecer aqui a presença aqui no nosso primeiro episódio de estreia. Agradeço também a você que nos assistiu, que teve a paciência conosco e que também deixe o seu like, compartilhe, né, o nosso primeiro episódio, comente, né, faça também as suas considerações e perguntas dentro dos nossos comentários aqui em todas as redes sociais. Certamente nós vamos ter uma boa interação nos próximos episódios. Agradeço ao Rafael, nosso ator, dramaturgo, pedagogo, né? Agradeço a todos e não esqueça, ative o sininho, nos compartilhe e até a próxima.